Nós somos a última geração da Terra e eu posso provar. Isso segundo uma teoria do que Jesus falou sobre o Apocalipse. Presta atenção nisso daqui. Será possível que nós somos a última geração e que Jesus voltará em 2048? Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar de um assunto que está bombando aí nas redes sociais sobre o retorno de Jesus em 2048, né? Tanta gente marcando data, fazendo contas matemáticas para chegar a esse tão importante evento, né? Nós como adventistas, nós já estamos calejados e sabemos que marcar data para a volta de Jesus é muito perigoso, tá? Mas se você quer saber, fique aí até o final que eu vou explicar. Nós vamos fazer uma reação, né? Um react que fala, né? É um nome chique aí. Sobre esse vídeo que tá rolando. É um vídeo que mandaram para mim, para eu tentar responder se realmente há fundamento bíblico nesse vídeo desse jovem, né? Eu conheço pouco sobre esse jovem, ele chama Caleb, é um influencer aí do TikTok, parece ser gente boa, um cristão, um jovem assim decente e tal. Mas nem tudo, né? Nem tudo que ele afirma, principalmente neste vídeo, é coerente com a Bíblia, tá? Esse vídeo aqui não estou falando da pessoa dele, mas dessa teoria que ele fala, né? Ele apresenta, apesar que ele não diz que a teoria é dele. É uma teoria que está por aí, mas ele apresenta, mas tem um teor perigoso nessa mensagem, tá certo? Muito bem, estou aqui na tela, né? Tá o nosso jovenzinho aqui, aí deixa eu me posicionar aqui. E nós vamos então assistir esse vídeo juntos e vamos, eu vou pausar aqui e fazer alguns comentários. Então vamos lá. Olha que interessante, vamos lá. Nós somos a última geração da Terra e eu posso provar. Isso segundo uma teoria do que Jesus falou sobre o Apocalipse. Presta atenção nisso daqui. Interessante, ele fala que Jesus falou no Apocalipse, mas em nenhum momento do vídeo você vai ver que ele cita o Apocalipse, tá? Ele vai citar outros textos. Vamos lá. Jesus falou muito sobre o fim dos tempos no capítulo 24, 25 e 26 de Mateus. Mas o sinal mais forte que ele nos deu foi o sinal da figueira. Ele falou que nós podemos saber quando vai ser o fim dos tempos comparando com a figueira, porque quando seus ramos se renovam, sabemos que o verão está próximo. Mas então, veja só, aqui está o perigo, né? A gente tentar interpretar a Bíblia com um viés, como posso dizer, contemporâneo, né? Ele está pegando um verso fora de um contexto, né? Jesus está fazendo uma metáfora, né? De que assim como nós conhecemos os tempos, as estações e a gente vê os sinais, assim também nós podemos perceber os últimos dias. Mas presta atenção à confusão que ele vai fazer aqui, a mistura. se liga no que ele disse depois. Jesus fala que aquele que ver essas coisas acontecendo, esta geração não passará. Muito bem. Aqui tem um outro problema, né? Ele vai pegar e misturar. Mateus capítulo 24, nós chamamos de Apocalipse nos Evangelhos, né? Só que ali existe um teor duplo. Em que sentido? Jesus está falando sobre a destruição do templo no ano 70 e também está falando da volta, do retorno dele, tá? Então, assim, quando ele fala dessa geração que não passará, assim, que essa geração veja isso, está falando da geração do tempo de Jesus, que ia ver a destruição do templo de Jerusalém, mas não do seu retorno. Tá? Mas aí o Caleb, o jovem aí, usando essa teoria, acaba confundindo, misturando as coisas. Tá? Então, Mateus 24, nós temos duplo sentido, né? Nós temos ali a aplicação para a destruição do ano 70 e também da volta de Jesus. Essa geração que é mencionada aí no texto está falando da geração viva que vai ver a destruição do templo no ano 70. Mas vamos lá. E é aí que entra a teoria. Deus tem o costume de usar a figueira como símbolo para representar Israel e o povo judeu. Isso acontecia o tempo inteiro nas profecias. Todos esses versículos aqui são exemplos que isso aconteceu. Então, isso é verdade, tá? A Bíblia apresenta essa figueira como Israel. Paulo usa esse exemplo também, isso é verdade. Vamos lá. Quando Jesus falou que a figueira iria murchar, mas depois iria florescer, na verdade ele estava falando de Israel. E é aí que as coisas começam a ficar muito loucas, porque logo depois que ele disse isso, no ano 70 depois de Cristo, Roma invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Os judeus tiveram que fugir para outros países e a figueira murchou. Por vários séculos, o povo de Israel não tinha uma bandeira, não tinha um hino nacional e era perseguido, até que aconteceu algo inédito. Então veja, eles falam que, ele está falando aqui que a figueira, ela murchou, né? E por que ela murchou? Porque ela não tem mais país, não tem mais bandeira, não tem nacionalidade. Aqui nós temos algo importante aqui. Por quê?
Porque os sionistas, né, é um grupo de pessoas que acredita da restauração de Israel, né, a restauração do templo. E eles enxergam em 1948 uma profecia se cumprindo, né, de que a ONU ela reconhece agora, ou cria aí o Estado de Israel, o país de Israel, e os judeus agora eles podem retornar para o seu país. Mas isso é muito perigoso porque, biblicamente, nós não temos nada mencionando a restauração do Estado ou do país, da nação de Israel, né? Essa reconstrução do templo, a nacionalidade judaica, isso se perde, gente, com a profecia de Daniel das 70 semanas. Ali, o anjo fala para Daniel que 70 anos, 70 semanas seria determinado para o seu povo. Depois o povo de Israel não seria mais o povo étnico de Deus. Então a nação de Israel não é que ela perde a importância em relação à salvação. Todos são importantes, Deus quer salvar a todos. Porém, Israel já não é uma nação que tem um protagonismo, né, nos últimos dias. Um protagonismo da pregação do Evangelho, um protagonismo nas profecias, no cumprimento das profecias dos últimos dias. Israel perde isso quando os líderes judaicos, ali no ano 34, com a morte do Estevão, né, e o surgimento ali de Paulo para pregar para os gentios. Então, no final das 70 semanas que se cumpre no ano 34 depois de Cristo, a nação judaica ela perde esse protagonismo. E agora a igreja herda todas as promessas que Deus havia prometido para Israel, se Israel tivesse sido fiel e aceitasse o Messias, coisa que Israel não fez. Entende? Então vamos lá, vocês vão perceber aqui a confusão aqui, ó. Recentemente, a ONU reconheceu Israel como um estado, um país, e todos os judeus que estavam foragidos voltaram para sua terra. Depois de quase 1900 anos, Israel foi restaurado. E o mais doido de tudo é que isso aconteceu exatamente no ano de 1948. Segundo a teoria, esse foi o momento que a figueira floresceu, porque a figueira é Israel. E Jesus... Tá percebendo o logismo que ele usa aqui, né? A figueira floresceu é porque Israel voltou para sua terra e ali agora é uma nação reconhecida pela ONU, mas biblicamente a gente não tem base nenhuma para isso. Isso é apenas um acontecimento geopolítico, posso dizer assim, geopolítico, onde as nações reconhecem Israel, mas biblicamente Deus não mais reconhece Israel como sendo protagonista nos últimos dias, né? Não temos base bíblica para isso, mas vamos continuar aqui. Jesus disse que a geração que viu isso acontecendo não vai passar. Cara, que loucura. Mas alguém pode falar assim, Caleb, para Deus uma geração pode ser 900 anos, Adão mesmo viveu muito tempo. Só que a Bíblia fala exatamente quanto tempo é uma geração. Deus falou que o povo iria passar 400 anos no Egito, mas que seriam libertos na 4ª geração. É só fazer a matemática e você vê que uma geração para Deus dura exatamente 100 anos. Isso é perigoso, né? Dizer que uma geração para Deus é exatamente 100 anos, né? Ele usou o logismo, né? A Bíblia fala também de gerações por períodos de 40 anos, né? Depende do seu contexto e em que momento está sendo dito isso. Então, essa afirmação leva uma conta matemática e essa conta matemática ele vai acabar induzindo a uma resposta. Olha só que perigoso. Vamos lá. Então, se a figueira floresceu em 48, adicionando uma geração a isso, Jesus tem até 2048 para voltar para a Terra. Eu não estou dizendo que ele vai voltar esse ano, mas se a teoria tá certa, ele tem até esse ano para voltar. Então perceba, ele diz assim que Jesus então tem até esse ano para voltar. Gente, é muito perigoso esse tipo de coisa, né? Dizer que ele fez uma conta matemática, usou Israel, o Estado de Israel, reconhecido pela ONU, como uma figueira que floresceu. Ele usou um texto de Mateus 24, onde Jesus está falando para olhar os tempos, mas ele usa a figueira ali, representando Israel, coisa que aquele texto não está referindo a Israel, está apenas dando um exemplo, né, de que como a gente reconhece as estações do ano, como a gente sabe que vai chover ou vai mudar as estações, a gente conhece os eventos, o clima, sabemos que vai acontecer algo. Então aqueles sinais que Jesus estava dando em Mateus 24 eram sinais que nós iríamos reconhecer também. Então olha que perigoso isso. Vamos terminar aqui o vídeo e faça as considerações finais. Galera, a volta de Jesus está muito próxima e precisamos nos preparar para isso. O que você achou dessa teoria? Clica aqui para me seguir e comenta se você quer mais curiosidades do Apocalipse. Tá vendo?
ele falou curiosidades do Apocalipse, mas ele não disse nenhum texto de Apocalipse, tá, gente? Então vamos lá, concluindo aqui esse assunto. Primeiro, não tenho nada contra esse rapaz, né? Ele parece ser um bom cristão, né? Faz um bom trabalho na internet aí, mas infelizmente ele colocando essa teoria vai trazer muita desinformação para muitas pessoas, né? Qual o erro central dessa teoria? Primeiro, se basear no texto da figueira ali, que não tem nada a ver com Israel, diferente de outros textos que ele apresentou, que a figueira ali representa Israel. Pegar um texto onde Jesus está ensinando, né, fazendo uma comparação e colocar Israel. Depois, achar que o evento de Israel como o Estado hoje, reconhecido pela ONU, é um momento em que a figueira floresceu, né? Isso, biblicamente, nós não temos nada que aponte uma profecia que Israel voltaria de novo que os judeus voltariam para o seu lugar, que restauraria Israel, reconstruiria o templo. Esse é uma interpretação sionista, né? Tem alguns que acreditam nisso, mas biblicamente, querido, não temos nada na Bíblia que aponte que Israel vai voltar para a sua terra e ali representa que a figueira floresceu e que aí depois de 100 anos Jesus volta. Isso é muito perigoso. Uma coisa que ele falou certo aqui, estamos nos últimos dias, isso é verdade. Mas cuidado para mencionar datas, qualquer tipo de datas ou qualquer intenção que você der de uma possível data, isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Primeiro, nós não temos base bíblica para dar datas, tá? Jesus diz que ninguém sabe a volta senão o próprio Deus, tá? E Deus não revelou para ninguém ainda, tá? Segundo problema. O problema de a gente colocar datas ou dar a entender de uma data, isso vai criar uma grande decepção. Pessoas abandonam a fé por causa dessas decepções, colocam esperanças em coisas falsas, tá certo? Então, cuidado. E terceiro, o problema aqui é olhar para as profecias de uma maneira contemporânea. Como assim? Eu com a cabecinha do século XXI, com o jornal, as notícias de hoje, ir para o texto bíblico e tentar encaixar as informações que eu tenho hoje no texto bíblico. Esse é o exercício errado, nós temos que fazer totalmente ao contrário. Tentarmos ir para o tempo do profeta, o contexto histórico do profeta, entender os símbolos dentro do seu contexto e então visualizar o futuro. Tá? É bem diferente, é um exercício ao inverso, tá certo? Então, gente, fica aqui essa reação sobre esse vídeo, né? Esse jovem aí parece bem intencionado, mas infelizmente essa teoria é furada. Qualquer data que você marque para a volta de Jesus, né? Eu já vi pessoas querendo marcar o decreto dominical, volta de Jesus e tantas outras coisas. Cuidado com isso, que os seus olhos e os meus olhos estejam fixos em Jesus, tá? Se relacione com Jesus. Os eventos finais eles vão acontecer e serão de maneira rápida e não é a sua inteligência, o seu conhecimento sobre os acontecimentos que vai te livrar da morte ou da perdição, mas é o conhecimento de quem é Cristo, quem é o teu pastor, tá? Aprenda a ouvir hoje a voz do verdadeiro pastor, porque quando chegar essas provas finais, os eventos finais, Deus vai falar com você e você vai saber diferenciar a mentira da verdade. Deus te abençoe, um forte abraço para você, nos vemos aí numa próxima oportunidade. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos, né? Se inscrever no canal e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!